Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar algo ao seu coração nessa manhã. O texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, no versículo de número 23 até o 29. Toda essa história se dá do 14 ao 29, mas eu quero ler do 23 ao 29. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Se podes crer, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter saído daquele lugar e ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, mestre, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pela oração e pelo jejum. Tem coisas que elas não vão acontecer e vão se resolver de qualquer maneira. Tem coisas que nós precisamos entender que é através da oração e do jejum, através de uma renúncia e de uma entrega e de uma busca pelo Senhor para aquilo que Ele quer realmente fazer. Jesus está falando de coisas sérias e verdadeiras aqui, a respeito de uma vida espiritual, de uma vida espiritual. Jesus está querendo, de certa forma, trazer, não só através desse menino a cura, mas também trazer para esses discípulos o entendimento de uma libertação de prisões espirituais. Quando nós olhamos para todo esse texto, nós vemos que os discípulos estão tão preocupados com as discussões com os escribas, discutindo o que é certo, o que é errado. E no meio daquela discussão, um homem chega com o menino pedindo socorro, e eles não percebem, porque a preocupação deles estão apenas em discussões. Muitas pessoas estão perdendo e não vivenciando o poder de Deus na sua própria vida ou através da sua vida, porque estão preocupadas com tantas discussões, com tantas coisas paralelas e deixam de olhar para o Senhor, deixam de verdadeiramente crer no Deus que pode mudar. A Bíblia diz que no meio dessa multidão um pai chega até Jesus e diz, mestre, eu trouxe o meu filho, esse menino tem um espírito mudo e surdo, e onde quer que o apanha, ele se debate, ele espuma, ele range os dentes, e ele está se secando, ele vai se deteriorando. E eu disse aos seus discípulos para que expulsassem, e não o puderam expulsar. Jesus vira para aquela multidão e declara exatamente essas palavras, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês ainda sofrerão? Trazei-me o menino. E quando trouxeram, ele começou a se agitar. Então Jesus, ele pergunta desde quando acontece isso na vida dele. E ele diz desde a infância. Então Jesus, ele vê aquele pai ali clamando para que Jesus tivesse compaixão e o ajudasse. Então Jesus agora libera essa palavra que nós lemos aqui. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E o pai, clamando, diz, eu creio, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Uma fé doente e uma alma doente. Jesus
agora se depara não só com o menino necessitando de um grande milagre, mas Jesus se depara também com um pai que precisava ser curado da sua fé, uma fé curada, a sua incredulidade. Sabe, irmãos, o que faz uma fé se tornar incrédula, uma fé doente, uma pessoa se tornar incrédula diante das circunstâncias? Hebreus 11:6 diz que a fé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Há muitos questionamentos que impedem o milagre de acontecer. Jesus pede para que o pai traga o menino, para que as pessoas tragam o menino com o pai ali. E é interessante que quando aquele menino viu Jesus, ele começou a se debater, o demônio começou a se debater no menino. Sabe, irmãos, você só sabe a força do vento quando você o enfrenta. Você só sabe a força da correnteza quando você enfrenta. Portanto, se tem um inimigo se levantando contra você nesses dias, entenda, é porque você já é um vitorioso e uma vitoriosa. Entenda, porque você não se deixou se render diante das circunstâncias e começou, da sua maneira, de certa forma, a combater esse mal. Muitas vezes as pessoas paralisam diante do levante, diante do vento contrário. E o contrário teria que ser verdadeiro. Quanto mais o vento contrário, mais eu creio que eu estou no caminho certo, que eu estou resistindo a tudo isso. E eu preciso permanecer e crer que tem um Deus que pode fazer, que tem um Deus que pode transformar todo o ambiente. Jesus começa a falar com o pai, é interessante, e Jesus nem deu ouvido ao inimigo, a voz do diabo que estava naquela criança. Jesus nem olhou para o problema. Quer um conselho? Diante das tempestades, diante das adversidades, diante do vento contrário, diante da correnteza contrária, não olhe para o problema, comece a olhar para Deus. Comece a olhar para o autor e consumador da sua fé. A questão para aquele pai não é o que Jesus podia fazer. A questão para aquele pai é o quanto ele estava disposto a acreditar naquilo que Jesus poderia fazer. Jesus vira para o pai e diz: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Não é o que Jesus pode, mas é o que você pode acreditar. Até onde vai a sua fé? Versículo 24, o pai diz: eu creio, Senhor, mas a minha fé precisa ser curada, ajuda na minha credulidade. Talvez você nessa manhã precisa que a sua fé seja curada. Clame ao Senhor, peça isso a Ele. Talvez as preocupações e as lutas te levaram a esse ambiente de aprisionamento da sua fé, adoecer a sua fé. Mas Jesus nessa manhã quer curar a sua fé. Jesus envia um sinal para aquele pai. No versículo 25 diz que a multidão estava ali crescendo, então Jesus repreendeu o espírito mudo e surdo e deu uma ordem para que saísse e não entrasse mais naquele menino, e clamando e agitando com violência, aquele espírito saiu e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Deixa eu dizer algo: se você estiver clamando para Deus e as coisas piorarem, não desista, porque Deus já te deu a vitória. É só um sinal de que o Senhor está fazendo uma grande obra na sua vida. Sabe, o grande problema é que as pessoas, quando a situação piora, elas paralisam, ela para e desiste. Não desista, tem uma vitória de Deus vindo para a sua vida. Piorou, a situação apertou, Deus está provendo uma vitória. Por mais violento que o inimigo se apresente, não recue na sua fé. O primeiro inimigo foi vencido, agora veio um pior. A língua do povo. Diziam: está morto, não vai dar certo, não vai conseguir, já deu, acabou. Muitos diziam: já morreu. Mas Jesus está dizendo: ainda tem uma história, ainda tem um sim meu,
ainda tem Jesus na sua história, Ele vai estender a mão e vai erguer aquele menino. A Bíblia diz que, tomando Jesus pela mão, ergueu e ele se levantou. Uau! Naquele momento, Jesus estende as mãos e levanta aquele menino. Eu quero dizer para você, por mais que estão dizendo, não tem mais jeito, acabou, é o fim. Existe uma mão de Deus te erguendo e te levantando nessa manhã, através dessa palavra. Agora eu preciso entender que muitas coisas, muitas guerras que eu vou vencer, o caminho é o jejum e oração. A minha fé para ser curada, o caminho é o jejum e oração. A minha incredulidade, o caminho é o jejum e oração. Busque o Senhor enquanto se possa achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor está pronto para fazer grandes milagres, e Ele diz para você nessa manhã, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, no nome precioso de Jesus.